Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Hoje vamos dar continuidade à análise das mensagens psicografadas aqui no Núcleo Espírita Kardecista Renascer. Esta mensagem foi psicografada no dia 27 de fevereiro de 2020 e ela começa assim: Recebi uma mensagem urgente de casa. A criada descuidara-se da pequena, que rolara pelas escadas, batendo a cabeça, até quedar-se imóvel, desacordada no meio da sala. Enviaram o mensageiro imediatamente, mas já haviam-se passado quase 24 horas e eu temia pela vida da menina. Eram tempos difíceis aqueles, dias de chuvas intensas que dificultavam as travessias. Desde o ano retrasado, um tipo de nova gripe, que acometia principalmente crianças e idosos, se espalhava. Eu era médico, formei-me em Porto Alegre e logo vim para o interior de Santa Catarina, onde conheci Josefina, mulher com quem me casei e tive meus 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. João, o primogênito, houvera contraído a tal gripe no ano anterior e não resistiu após alguns dias de febre alta. Na necessidade de ocupar minha cabeça e conseguir superar aquele arroubo do destino, mergulhei mais ainda no trabalho e segui atendendo dia e noite, passando muitas horas nas estradas, enfrentando frio e chuva. Eu estava em uma fazenda produtora de arroz, atendendo as famílias da região, bem ao sul do estado, quando soube de minha filha Marina. Partimos imediatamente, eu e Leôncio, o dedicado companheiro que me servia de assistência. Senti o cansaço já nas primeiras horas. Ora, eu não me dera conta da imprudência de trabalhar sem repouso. Logo vi que teria que abolir o plano inicial de seguir direto sem pausas. A necessidade de repouso era evidente. Paramos quando a noite já estava bem alta. Pedimos pouso numa fazenda conhecida, onde eu sempre era bem recebido. O peão cuidou dos nossos cavalos e sua senhora cuidou de nossa higiene e deu-nos comida. Aceitei agradecido a cama limpa e macia. Deitei-me e, reconfortado por um instante, esqueci-me de Marina. Mas mal fechei os olhos, senti novamente a dor no peito e a angústia da alma paterna, já familiarizada com a dor que só quem perdeu um filho conhece. Então eu rezei. Há muito não me lembrava de Deus. Tinha minhas dúvidas quanto à sua existência e me mantinha ocupado demais para abstrações religiosas. Quando eu entrei na faculdade de medicina, jovem ainda, o tempo era urgente. Muitas atividades, interesses, diversões e energia para viver tudo intensamente. Não havia tempo a ser desperdiçado. Depois de formado, dado a necessidade do lugar, com poucos médicos e a população que crescia, dediquei ao trabalho quase todo o meu tempo, atendendo aos colonos das fazendas da região. Logo fiquei conhecido e passei a atender nas fazendas cada vez mais distantes. Era sempre uma alegria voltar para casa, para o aconchego da família. E mesmo nesses dias, eu já não me convencia da existência de Deus. Pelas terras por onde passava, testemunhava todo tipo de desgraças, doenças, sofrimentos, violências, injustiças, pobreza. Me surpreendia a maldade humana e a dureza da vida que castigava sem piedade pessoas simples e ignorantes, que enfrentavam com tanta honra tamanha luta. Quando João morreu, o chão abriu-se sob meus pés e me enfiei em um buraco profundo. Justo eu que tanto me dedicara a curar os filhos alheios, não conseguira salvar o meu próprio. Senti-me duramente culpado por não ter ficado mais ao lado dele e de minha família. Após algumas horas de sono, acordei e uma senhora que pareceu-me familiar, mas da qual por mais que me esforçasse eu não me lembrava, serviu-me uma xícara de café e um pedaço de bolo ainda morno ali mesmo na cama. Com um gesto natural e espontâneo, sentou-se ao meu lado com um sorriso sereno. Reparei em seu rosto de idade indefinível e havia nele tanto afeto e tanta ternura que pus-me a chorar. A emoção contida durante décadas em que estive ocupado veio à tona. E chorei feito criança. Ela puxou-me para o seu colo, onde deitei a cabeça e me senti acolhido com a suavidade daquela paz já esquecida. Fechei meus olhos e apenas fiquei ali,
levemente sonolento no silêncio daquela mulher cheia de ternura. Quando me levantei, ela beijou-me as faces e se foi igualmente silenciosa, deixando-me sozinho no quarto. Caminhei até a janela e verifiquei, surpreso, que ainda era noite alta. Um pouco confuso, tornei a deitar-me e adormeci rapidamente, desta vez sereno e em paz. No dia seguinte, ao despertar e encontrar meus hospedeiros, perguntei pela mulher e ninguém soube me dizer quem era. Imaginando que tal visita fosse delírio meu, Leôncio sugeriu que descansássemos um pouco mais. Recusei a oferta e, mais disposto que nunca, partimos a caminho de casa. De longe já senti o perfume familiar dos laranjais. Aquele era o cheiro da minha casa, do meu lugar neste mundo. Durante o último ano eu não lhe dera importância. Envolvido naquele perfume, quanto mais me aproximava, mais me sentia acalentado. Soube, antes mesmo de avistar a entrada principal da casa, que Marina não estava me esperando. O ar ficou mais pesado, difícil de respirar. Um silêncio sombrio, os pássaros, as árvores, o próprio vento, todos mudos e quietos. Ainda assim mantive-me em paz. Entrei em casa e encontrei Josefina com os olhos úmidos. Senti a tristeza que pairava no ar, pronta para tomar conta de mim. Mas, desde o encontro com a gentil senhora, algo em mim se transformara. Sentia meu coração aberto, como se meu peito tivesse expandido para muito mais que a dor da perda. O tempo passou e seguimos nossas vidas. Josefina desencarnou muitos anos depois. E então, eu adoeci e também desencarnei um pouco depois dela. Sem lágrimas, sem remorsos, apenas adormeci e, deixando meu corpo físico, segui caminhando. Hoje sei que aquela senhora foi meu encontro com Deus. Não sabia se tinha me ausentado do mundo material e ido ao encontro dela ou se foi ela quem veio até mim e se materializou. Mas naquele momento, tendo sido tomado por tamanha ternura nos meus dias de deserto, sentindo a abundância em minha aridez, pude experimentar a existência divina e não foi preciso nenhum gesto mais ostensivo, nenhuma palavra manifesta para que ele ocupasse seu devido lugar em minha vida. Daquele a quem tudo devo, que tudo pode e que me ama sem medidas, porque ele é o amor que cria, permeia e sustenta todas as coisas. Aprendi que mesmo nas dores mais profundas podemos reconhecer o amor de Deus e quando somos capazes de aceitá-lo, ainda que com tantas angústias, até mesmo desesperados, sua manifestação é avassaladora. Jamais nos esqueceremos de sua grandiosidade. Deus jamais abandona seus filhos. E hoje estou aqui escrevendo minha história e grato pela oportunidade, pelo Espírito Paulo César, pela médium Eliane. Meus caros amigos e amigas, esta mensagem tem um fator de autoexplicação fantástico. Não há muito o que comentar, porque aqui o médico Paulo César expõe todo o seu drama, nos mostrando as suas fragilidades, a sua fortaleza, a sua fé, a sua busca de tornar-se melhor e a sua vitória diante da vida. O Dr. Paulo César, ele era um homem bom, íntegro e médico por vocação. Era um homem profundamente dedicado à sua tarefa de salvar vidas. Era profundamente comprometido nesse trato com os pacientes, que a sua maioria eram pessoas simples, os lavradores e os colonos e seus familiares daquela região. Com o passar do tempo, ele vai presenciando muita dor, muito sofrimento e aparentes injustiças. E ele vai alimentando ali um sentimento amargo e vai se distanciando da imagem institucionalizada de Deus. Esse Deus que muitas religiões apresentam como quase tão imperfeito como nós mesmos humanos. E aí ele começa a questionar a existência desse Deus e acaba por se afastar desse Deus inserido num contexto religioso incompreensível. Mas ainda assim, apesar da sua contenda com Deus neste momento, como ele era um homem de formação cristã e tendo uma formação familiar digna e justa, ele não se afasta dos fundamentos dos sentimentos cristãos que estavam profundamente estruturados em seu coração.
E ele, quanto mais afasta da concepção daquele Deus religioso, mais ele se aplica ao trabalho de salvar as pessoas. E ele continua a ser um homem correto, que além de exercer a medicina com amor, com dedicação e com caridade, ele passa ainda mais a cumprir os seus deveres com mais bondade, com mais ternura, com mais compaixão dedicada aos seus pacientes. Mas quando ele passa por uma provação ainda mais dolorosa, quando ele perde o seu filho primogênito, ele então vive a própria dor. Não mais das pessoas que ele assiste, essa revolta cuja semente ele havia trazido, vendo o sofrimento dos outros, se torna agora mais forte, mais vigorosa, mas também um sentimento de incompletude. Aquela sensação de que falta alguma coisa fica extremamente evidente. Quando o filho dele desencarna, ele passa ainda a conviver com um profundo sentimento de culpa, de não ter podido fazer nada para salvar a vida do seu próprio filho, e ainda se culpando pelas suas ausências, pelo tempo que não passou perto de seu filho. E assim mesmo se vê envolvido numa questão que envolve quase todos os pais e mães que perderam seus filhos em algum momento de sua vida. Por que o meu? Por que justamente o meu filho? Por que fui perdê-lo? Por que ele foi tão cedo? Por que Deus não teve compaixão de mim? Por que um pai ou uma mãe se vê na provação de ter que enterrar um de seus filhos? Mas mesmo assim o amor dele e a compaixão falava mais alto. E numa tentativa de fugir do lar e de si mesmo, ele mergulha ainda mais no seu trabalho, passando então a atender as outras pessoas dia e noite, descuidando-se inclusive de sua própria saúde. E assim o tempo passa, e ele então se encontra ali, prestes a viver a segunda experiência dolorosa. Porém, com todos os reveses, ele ainda continua fazendo seu trabalho com bondade, com dedicação, com paixão e comprometimento. Era um homem muito querido, as pessoas eram muito gratas a ele, oravam por ele constantemente. E exatamente por ser muito querido, ele, pela sua proteção espiritual, tem esse contato através de um desdobramento, onde a espiritualidade benfeitora entra em contato com ele e dá a ele uma assistência através da visita de sua mentora espiritual, que o fortalece e o prepara para o acontecimento da perda de sua segunda filha, que o fortalece e o prepara para o acontecimento da perda de sua filha. E nesse contato, ele é envolvido em tanta luz, em tanta vibração positiva, que ele fica fortalecido, revigorado, despertando nele um sentido de uma verdadeira espiritualidade, uma conexão com um Deus de amor, bondade e justiça, que o levava a compreender Deus, não o Deus das religiões, mas a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, aquele Deus de amor, ternura, bondade e compaixão. E todos nós temos ao longo de nossas vidas inúmeros chamados que nos despertam para o sentido da vida. Uns são chamados com mais sutileza, outros com mais vigor, de uma forma que não tem como escapar, mas todos nós temos a oportunidade de despertar para a nossa verdadeira realidade, de espíritos eternos passando temporariamente por uma experiência em um mundo de expiações e provas. E aqui nós nos lembramos da carta do apóstolo Tiago. Ele diz que a fé sem obras é morta. E no versículo 18 ele diz: alguém diria, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Essas obras é o que nós fazemos por nós mesmos. Então, a obra da fé é a confiança na divina providência, é a aceitação dos desígnios de Deus e também o que nós fazemos com as experiências que nós viemos para passar neste mundo, neste momento, aqui e agora. Mas as obras boas, benéficas, de dedicação às pessoas, são as buscas permanentes por nossa melhora como verdadeiros cristãos, e assim nos aproximamos daquilo que Deus espera de nós, daquilo que o nosso destino nos induz, à busca de um caminho reto, de compaixão e bondade. Mas então o Dr. Paulo conclui a sua mensagem com esta prova de fé e fortaleza espiritual que serve para todos nós. Ele diz assim:
Naquele momento, tendo sido tomado por tamanha ternura nos meus dias de deserto, sentindo a abundância de minha aridez, pude experimentar a existência divina. E não foi preciso nenhum gesto mais ostensivo, nenhuma palavra manifesta para que ele ocupasse seu devido lugar em minha vida, daquele a quem tudo devo, que tudo pode e que me ama sem medidas, porque ele é o amor que cria, permeia e sustenta todas as coisas. Aprendi que mesmo nas dores mais profundas, podemos reconhecer o amor de Deus, e quando somos capazes de aceitá-lo, ainda que tantas angústias e até mesmo desesperados, sua manifestação é avassaladora. Jamais nos esqueceremos de sua grandiosidade. Deus jamais abandona seus filhos. E somos profundamente agradecidos ao Dr. Paulo César, que hoje faz parte da equipe de trabalhadores espirituais aqui do Núcleo Espírita Kardecista Renascer. Que a força do seu amor seja cada vez mais profícua em benefício de tantas pessoas que ele assiste, ampara e protege nestes vários centros espíritas que ele atende. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Muito obrigado pela sua atenção.